Depois do fracasso de há um ano do Benfica, o croata regressado ao Porto prometeu mudar a equipa, mas ainda não ganhou um único jogo. Peixe afastado por Bobby Robson. O jogador diz tratar-se de uma opção tática, mas há quem tenha outra leitura e aponte questões disciplinares. Tapi mandou fax para a Luz. O Marselha avisa que não vai pagar depois de amanhã, como estava combinado. Nova crise financeira em perspectiva. Boa noite. O Benfica recebeu há algumas horas o fax mais indesejado. O Marselha informou que não vai pagar depois de amanhã a tranche relativa à transferência de Paulo Futre. O Marselha deveria pagar 900 mil dólares, ou seja, cerca de 150 mil contos de que o Benfica precisava para fazer face a compromissos inadiáveis. Segundo a letra do contrato manuscrito e rasurado em papel timbrado do clube francês, o Marselha teria de pagar no dia 15 de setembro a segunda tranche de 150 mil contos. Em caso de adiamento, o Marselha indenizará o Benfica em 10 mil contos por cada período de 15 dias, mas só contando a partir de 6 dias após a recepção de carta registada a enviar pelo Benfica, a confirmar a não liquidação da letra pelo banco. O contrato foi assinado por Alberto Silveira. O trisemanário Record publica amanhã uma declaração de um dirigente do Marselha sobre a transferência de Paulo Futre. Este afirma que o clube propõe a data de 15 de outubro para o pagamento desta tranche, o que o Benfica não aceita. No entanto, os franceses até poderão ficar a pagar 20 mil contos por mês por um período indefinido, uma vez que o contrato não estabelece nenhuma outra cláusula de penalização para fazer face a situações deste tipo. Os problemas continuam para o clube da Águia. É uma novela ainda em aberto. Em 1988, Tomislav Ivic chegou ao Porto como um vencedor, ganhar em 3 países diferentes e a imprensa especializada colocava-o no lote dos melhores treinadores europeus. 5 anos depois, o cenário é radicalmente diferente. O croata sumou fracassos e só o facto de ter sido Pinto da Costa a escolhê-lo lhe confere, nesta altura, algum crédito. Mas com o Porto bicampeão, Ivic voltou a não acertar o passo. As primeiras críticas já estão. A SIC mostra-lhe o deve e o haver de um homem a quem ninguém fica indiferente. Há anos que não se via um campeão assim. 3 jogos, 2... Despedido o treinador bicampeão Carlos Alberto Silva, foi contratado Tomislav Ivic. O croata não tem sido feliz, ao contrário do que lhe aconteceu na Luz no princípio da época. O Benfica, o ano passado, começou por ganhar ao Passos de Ferreira por 5-0. Na segunda jornada, nova vitória em Santo Tirso por 1-0. A primeira decepção surgiria na ronda número 3, com um empate sem golos, frente aos Salgueiros, com uma forte contestação a Ivic por causa da diminuição do terreno de jogo. 5 pontos em 3 jogos. Este ano, 3 pontos em 3 jornadas conquistados por Toni, o adjunto maldito para o croata. E ainda sem vitórias. No Futebol Clube do Porto, em 92-93, Carlos Alberto Silva somou 2 pontos com o Estoril. Empatou no Restelo a 0 e na terceira ronda derrotou o Passos de Ferreira. 5 pontos contra os 2 desta época, obtidos com o Benfica e com o Famalicão em casa. Também nas Antas, ninguém festejou uma vitória. Mal sucedido no Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Olympique de Marselha, no Benfica e agora no regresso às Antas. Apesar dos insucessos, a opinião sobre Ivic divide-se. É o método, é o sistema, é sobretudo o ritmo. E é isso que o Ivic, em minha opinião, com grande honestidade, com grande profissionalismo, com grande desejo de servir, tem estado a tentar, quem sabe, se à custa de si próprio. Quem sabe se à custa de mais um desaire, porque para se fazer estas coisas é preciso tempo. Não sabem os jogadores aquilo com que contam em cada domingo, as experiências de Ivic sucedem-se, no que também não tem sido ajudado por lesões que têm acontecido e que o têm privado de alguns jogadores de maior classe do plantel, nomeadamente Domingos, nomeadamente Timóteo. Futuro incerto do Tomislav Ivic. Vitórias precisam-se. O Sporting já está na Turquia para o primeiro jogo da Taça UEFA. O adversário, Kocaelispor, é o atual líder do campeonato. Peixe não foi convocado. O jogador treina-se em Alvalade e nega ter ficado de fora por razões disciplinares. Assim que foi falar com ele. Razões disciplinares motivaram a não convocatória de Peixe para o jogo de quarta-feira com o Kocaelispor. A notícia foi avançada pelo jornal Record na sua edição de hoje. Mas Peixe diz que está melhor informado. Comprei os jornais todos esportivos e foi o único jornal que saiu essa notícia, foi no Record, que já há algum tempo tenta inventar certas notícias a meu respeito e mais uma vez confirmou-se isso. Afinal, com Robson está tudo bem. Os problemas de Peixe são outros. Claro que todos nós temos os nossos problemas, tive alguns problemas.
nem problemas de disciplina, tive meus problemas pessoais e já os resolvi. E só tenho de trabalhar, como tenho vindo a fazer até aqui, para conseguir novamente a confiança do técnico. A confiança renovada do Leão ou palavras para inglês ver. Mas enquanto Bobby Robson não chega da Turquia, o internacional continua a treinar no purgatório de Alvalade, à espera da titularidade perdida, seja lá em que posição for. Sempre preferi jogar no meio campo porque foi que eu comecei, foi que ganhei títulos a nível coletivo e a nível individual. E só terei que trabalhar para, se eu quero jogar, seja a treino, seja a livre, eu quero jogar. Peixe à espera. Andy Roxburgh passou à história. O selecionador escocês de futebol apresentou a sua demissão após o empate em casa no último jogo com a Suíça. Roxburgh falhou, responsável principal desde 1986, não conseguiu agora a qualificação para o Mundial dos Estados Unidos. Diz que não tem jogadores à altura, mas a Escócia dos últimos jogos não mostrou sequer o tradicional espírito de luta das equipas britânicas. A contestação a Andy Roxburgh começou com a derrota por 5-0 no jogo com Portugal. Foi uma humilhação de difícil digestão e, como se não chegasse, as probabilidades de apuramento para o Mundial dos Estados Unidos desvaneceram-se. A última oportunidade perdeu-se em Aberdeen, num empate a 1-golo frente à Suíça, na passada quarta-feira. Roxburgh, de 50 anos, vai continuar ao serviço da Federação como diretor técnico, em reconhecimento dos bons serviços prestados. Craig Brown, assistente durante 7 anos do ex-selecionador, sobe ao posto principal. A natação do Porto dá as primeiras braçadas da época. O clube quer recuperar este ano o primeiro lugar do ranking nacional. 3 reforços de primeiro plano e um novo treinador são a face visível da estratégia portista. A equipa de natação do Futebol Clube do Porto iniciou hoje, com muitas caras novas e sede de vitórias, os trabalhos de preparação da época que se avizinha. Joana Soutinho, ex-fluvial portuense, é a principal figura portista desta temporada. Dominadora do panorama nacional nas provas de bruços, onde não tem adversárias à altura, Soutinho é a atleta portuguesa mais bem classificada no ranking europeu, ocupando o 14º posto. A medalha de prata nas provas de bruços do Campeonato Nacional deste ano, Joana Freitas, faz também parte do plantel dos Dragões, enquanto Rodolfo Nunes, um dos melhores portugueses da atualidade deste mesmo estilo, foi igualmente recrutado para as Antas. A este trio de luxo vai juntar-se Sérgio Esteves. Presente nas Olimpíadas de Seul 88, deixou de competir em 91, para voltar agora a tentar a sua sorte. Também principal de José Baltar Leite, ex-fluvial. Quanto ao ucraniano Alexei Karpov, que desempenhava esse papel desde setembro do ano passado, transita para o lugar de supervisor técnico. E é assim que o clube que deixou escapar a hegemonia dos títulos nacionais na época passada irá tentar recuperar os galardões perdidos em 93, não esquecendo nunca o seu grande objetivo, nem mais nem menos do que os Jogos de Atlanta 96. Em apenas 6 dias, as atletas chinesas fizeram cair 4 recordes mundiais em provas de fundo e meio fundo. Os tempos conseguidos superam largamente as marcas anteriores. No Ocidente, desconfia-se de tanta capacidade e os especialistas querem um rigoroso controlo antidoping. A protagonista de toda esta história chama-se Wang Junxie e tem apenas 20 anos. 8 de setembro de 1993, Wang Junxie bateu o recorde do mundo dos 10 mil metros. Tirou 40 segundos ao anterior recorde. 11 de setembro, Ku Junxia bateu o recorde do mundo dos 1500 metros e Wang Junxia, segunda classificada, correu abaixo do anterior recorde. 12 de setembro, a mesma Wang Junxia bateu também o recorde do mundo dos 3000 metros. As 4 seguintes corredoras fizeram marcas abaixo do anterior recorde. Hoje, Wang Junxia melhorou o seu próprio recorde mundial dos 3000 metros. Ao todo, 4 recordes mundiais em 6 dias. Só Wang Junxia, o mais novo fenómeno do atletismo mundial, bateu 3 recordes. Agora as suspeitas aumentam em relação aos métodos de treino e às substâncias ingeridas pelas atletas. E o dedo acusador dirige-se aos treinadores da antiga RDA que emigraram para a Ásia. Na China, é o negócio a alma do segredo. Ir assim que é com o desporto que fechamos a noite informativa. Amanhã voltamos. Boa noite. Aliás, devo-lhe dizer que também um elemento do MDLP, 2 elementos do MDLP sugeriram que se devia pôr uma bomba em Fátima. É verdade, é verdade.